Olá, queridos! Este vídeo nós vamos explicar o ano pessoal. Vocês já viram no outro vídeo a explicação de como a gente encontra o ano de destino, que é a soma do dia, do mês e do ano que você nasceu. Esse número de destino é o que vai te acompanhar a vida inteira. É muito importante a gente encontrar e saber qual é a referência que nós estamos analisando agora. Então, por exemplo, naquele caso do ano de destino, nós usamos como referência a sabedoria do tarô. Hoje, nós vamos fazer o ano pessoal segundo a numerologia. O ano pessoal, ele é determinado pelo ano, pelo dia que você nasceu, mês e o ano que você está agora, a partir do seu aniversário. Sempre a partir do seu aniversário é que você vai trocar o seu ano pessoal. Então nós vamos fazer como estamos usando já no outro vídeo, né? A data de 9 de julho do ano de 2016, 6, 7, 8, 9, que é igual 9, 7, 16, que vai ser igual a um ano 7. E o que significa isso? Esse é um ciclo de 9 anos e ele só vai entrar quando ele fizer de 9 de julho, quando ele fizer aniversário. Então nós vamos começar quando você está num ano 1. O ano 1 é justamente aquele que vai se iniciar o ciclo de 9 anos. É bastante importante que você já saiba quais as sementes, quais as novidades, quais as coisas que você vai querer colocar nesse ano 1, para que eles possam, durante esses 9 anos, seguir o seu ciclo e ter a referida colheita. Então, quando estamos em um ano 1, é muito importante a gente saber o que a gente quer trazer de novo para essa vibração que se inicia. O ano 2, quando a somar 2, o ano pessoal, é um ano mais de paciência, porque aquilo que foi colocado no ano 1 ainda é incipiente, ainda está muito pouco tempo, né? Porque a gente sempre tem como referência a natureza. E a natureza também tem o seu tempo certo para fazer as suas plantas, né? Suas árvores crescerem e se expandirem. O ano 3 é um ano onde aquela semente começa realmente a expandir-se. Então é um ano de novos contatos, né? Já tendo como referência aquilo que foi colocado no ano 1. O ano 4 normalmente é um ano de bastante trabalho, sem tanto resultado ainda financeiro ou financeiro, né? Ou de alguma energia positiva baseado naquilo que a gente se iniciou. O ano 5 é o ano da metade, né? De 1 a 4, depois de 6 a 9. Ele é o ano do meio. Ele provoca uma mudança, muitas coisas acontecem que você não esperava, às vezes uma viagem, muitas vezes uma mudança de casa, de situação. O ano 5 ele é muito propício a trazer essa movimentação. O ano 6 é um ano onde as pessoas percebem que elas reavaliam os seus relacionamentos afetivos, elas costumam ver o quanto elas estão se colocando, se doando, o quanto elas estão recebendo. Então é um ano de análise. Muitas vezes também propício para um novo relacionamento, para o término de algum relacionamento que não está funcionando. É o típico do ano 6. Relações familiares também. O ano 7, ele traz um ano de introspecção. A gente costuma dizer que esse ano 7 a gente sente mais sono, a gente fica menos ativo, mais introspectivo, mais
reflexivo. É um ano também que se busca mais a espiritualidade, o sentido das coisas, daquilo tudo que a gente está fazendo. O ano 8, ele é um ano que traz normalmente as questões financeiras e materiais. Então, se você vem vindo trabalhando bem todas essas energias, você pode esperar no ano 8 uma melhoria financeira. E se não está fazendo, ao contrário, desafios para manter as suas contas em ordem. O ano 9, então, ele fecha o ciclo que foi iniciado lá no ano 1. Então, esse ano 9, ele costuma ser um ano onde você fica mais assim, é um ano um pouco mais chato, digamos assim, porque ele está terminando um ciclo, não se aconselha novos inícios quando se está no ano 9, porque a tendência, a energia é contrária àquilo que a gente quer iniciar, e ao mesmo tempo você já pode ir preparando e fazendo os seus planejamentos para o ano 1 que irá se iniciar. Eu sempre gosto de explicar que os números trazem as polaridades, né? Então nós vamos lidar com os desafios de cada número e que é muito importante então a gente estar consciente de que vai depender daquilo que foi semeado, trabalhado, adubado, e quanto mais consciência ao lidar com essas energias, mais resultados a gente vai tendo. Uma outra coisa interessante é que a partir do momento que a gente já tem uma certa idade, nós podemos fazer umas analogias. Por exemplo, estamos no ano 3. Podemos pensar há 9 anos atrás, quando eu estava no ano 3. O que aconteceu? Quais foram as energias que estavam disponíveis? A gente começa a conhecer um pouco mais das fases através dessas análises que a gente pode fazer dos acontecimentos da nossa vida. E como estar colocando cada vez mais energias saudáveis, benéficas, positivas e receber tudo isso no tempo da colheita. Você gosta desse assunto? Curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse o nosso site e conheça o nosso blog. Namastê, Om Mani Padme Hum.